Abra sua Bíblia comigo, então, em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. 2. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. E todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana ofereceu o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, ele dava porção dobrada, porque ele a amava. Porque o Senhor, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, o seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que você não quer comer? Por que você está tão triste? Será que eu não te sou melhor do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Pai, nós te damos graças por tua palavra. Nós te damos graças porque ela é luz para o nosso caminho, ela é instrução para a nossa vida. Ela carrega todos os ensinamentos que nós precisamos para termos vidas sensatas, vidas que avançam, vidas que dão luz a santos propósitos. E nós queremos te dar graças, Senhor, por tua bondade sobre as nossas vidas. Nós queremos te louvar porque o Senhor tem sido bom para conosco. E hoje nós estamos aqui celebrando a dádiva da vida, porque o Senhor decidiu iniciar santos propósitos em seres tão pequenos como nós. Nós te damos graças, Senhor, porque contudo o Senhor nos permite viver aquilo que é santo, puro e eterno. E nós te pedimos que nessa manhã, que essa palavra possa trazer instrução para a nossa vida, para essa casa, que essa palavra possa trazer esperança para todos que aqui entraram, para a glória do teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus e você diz: amém, amém. A história de 1 Samuel começa com lágrimas, mas não termina com lágrimas. Termina com um cântico de alegria. E eu espero que seja assim na vida de todos nós. Alguns dias podem até não começar da forma que nós desejamos. Alguns dias e alguns meses e semanas podem não se iniciar da forma que nós esperávamos. Mas a promessa bíblica é que todos nós terminaremos em júbilo. Todo aquele que permanecer em Deus terminará em júbilo. O livro de Samuel, pela primeira vez, fala do Senhor como o Senhor dos Exércitos. Nas Escrituras, por mais de 300 vezes ele vai aparecer, mas em Samuel, pela primeira vez, o Senhor dos Exércitos é apresentado a nós. Mas também apresentado como o Deus que inicia santos propósitos através de crianças, de bebês, através do ventre materno. Quando a dor encontra altar, igreja, santos propósitos nascem. A dor dessa mulher encontrou um altar de oração. Antes de nascer um sacerdote, profeta e juiz, havia uma mulher de joelhos. Antes de Israel ouvir a voz de Deus novamente,
havia uma mulher de joelhos. E Ana nos ensina que grandes milagres geralmente nascem em lugares de dor. Eu não sei onde você está hoje. Se você está no teu dia de júbilo ou se você está no teu dia de dor. Mas eu quero te falar que santos milagres também nascem em dias de dor. E foi o caso de Ana. Israel vivia um tempo difícil. Deus já não falava mais. Samuel 3:1 vai dizer que a palavra do Senhor era rara. Perdão, não rara, era muito rara. As visões já não apareciam. O sacerdote Eli carregava um título, mas não passava de um título. Não exercia sacerdócio. Israel vivia dias escuros. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes corruptos, promíscuos. E Eli, infelizmente, carregava um título, mas não amava a Deus acima de todas as coisas. Amava os seus filhos, acima do seu amor por Deus. E o Senhor não divide lugar e espaço com ninguém. A maternidade é linda, desde que nós nunca a coloquemos em um pedestal. Eli, infelizmente, colocou a sua casa acima de Deus. Jesus vai dizer que todo aquele que não amar a Ele acima de pai e mãe, filhos e filhas, não é digno dele. E Eli via que os seus filhos iam em um caminho de destruição e não os corrigia. A correção de Deus logo chegaria à casa de Eli. Mas até então, ele ainda era sacerdote em Siló. Versículo 2. Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Que história é essa, pastora? A poligamia era aceita no mundo antigo, até mesmo no meio dos patriarcas. Mas era um pecado de ignorância. Deus no início deu quantas mulheres a Adão? Me respondam? Uma. Não dá certo. A segunda mulher na vida de um homem, a poligamia, por mais que era aceita, era reprovada por Deus. Todas as famílias que viveram poligamia viveram problemas. Daí a guerra no Oriente Médio até hoje, como um resultado de uma família que entrou no caminho da poligamia. 2 mulheres na vida do homem, na verdade, é sinal de fraqueza, não é de força. Vocês já viram que o mundo tenta dizer que não, que é o contrário. Quanto mais melhor. Ensino do inferno. 2 mulheres na vida de um homem é sinal de fraqueza. Quando foi que Agar entrou na vida de Abraão? Sinal de fraqueza. Não quiseram esperar o cumprimento da promessa de Deus. E Eucana, por mais que era um homem sensato, justo, reto, um coatita, um levita, conhecia os caminhos da palavra de Deus, mas caiu no erro da poligamia. E na antiguidade, se uma esposa não desse filhos para o homem até 5 anos de casado, ele tinha permissão para iniciar um outro relacionamento, para que pudesse dar continuidade à sua herança, para que pudesse dar continuidade ao seu legado. E assim nós vemos que uma outra mulher entra nessa história. E Ana carregava uma dor que ninguém conseguia resolver. Eucana carregava um peso interno, porque é bem provável que existia uma guerra constante dentro dessa casa. Por que o ambiente hoje aqui estava tão gostoso, estava leve? Existia alegria, existia graça, existia honra. Mas dentro dessa casa existiam 2 mulheres que brigavam constantemente. Penina a irritava porque tinha filhos, e Ana constantemente chorando, sofrendo por causa dos maltratos, por causa da angústia que sentia. Ana carregava uma dor que ninguém conseguia resolver. A esterilidade naquela época era vista como uma vergonha social. A mulher era desonrada, era reconhecido como uma maldição sobre a vida daquela mulher se ela não tivesse filhos. Cansadas, exaustas, porque não podiam gerar filhos. E hoje não é diferente. E agora eu não falo só com mulheres, eu falo com todos que entraram nesse ambiente. Tudo aquilo que causa tristeza, que causa desgosto na nossa vida, toda a esperança que se demora a se cumprir, vai causando tristeza no nosso interior. E eu não sei quantas pessoas entraram aqui hoje cansadas, frustradas, emocionalmente esgotadas, como Ana, lutando em silêncio, chorando em silêncio, gemendo em silêncio.
por verem que aquilo que tanto desejam e sonham não se cumpre. E Ana nos mostra que a resposta não é abandonar a Deus, mas é correr para Deus. Olha o versículo 3. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Esses homens já há muito tempo não serviam a Deus como deveriam servir a Deus. Mas Eucana mostra que ele era um homem justo, reto, buscava viver de acordo com a palavra de Deus. Porque ele podia ter dito, como a gente ouve hoje, eu não vou mais para aquele lugar, liderança toda errada, e esse louvor, e essa mídia, e esses obreiros, e isso e aquilo. Temos a opção de enxergar os problemas da igreja e falar assim, eu não cultuo nesse lugar. Será que Eucana sabia? Israel inteiro sabia que a casa de Eli era uma casa desordenada. Mas eu tenho uma palavra para você hoje. Quem trata com o caso de lideranças desordenadas é o próprio Deus. Não somos nós. Eucana, como um homem justo e reto e temente a Deus, ele fazia o quê? Todos os anos, olha o versículo 3. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. E só deixaram de ser quando Deus deu um basta. Só deixa de ser quando Deus dá um basta. Também estavam lá esses 2 homens corruptos, mas o que Eucana fazia? Pegava a sua esposa, pegava os seus filhos, entregava a cada uma porção e iam adorar ao Senhor. As pessoas hoje estão abrindo mão do culto por coisas tão pequenas. Do ambiente de culto, porque eles olham para o lado, fulano, ciclano não me desce na garganta, Beltrano nem olha para a minha cara, fala mal de mim. E as pessoas estão abrindo mão do culto. Nesse último ano, 2 famílias me procuraram para dizer, pastora, nós amamos a igreja, nós te amamos, mas não conseguimos mais cultuar vendo cara de fulano e ciclano. Acreditem, as pessoas, e isso vai acontecendo inconscientemente. Mas eu vim trazer à luz algo que o inferno tem usado como uma arma contra a tua vida. Que nada te impeça de adorar ao Senhor. Que nada te impeça de cultuar ao Senhor. Porque o culto de João, de Maria, não vai impedir o teu culto de chegar na presença de Deus. O culto de Eucana estava chegando na presença de Deus. Seja esse homem que, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, imagina como não ia Eucana com essas 2 mulheres brigando atrás dele para o culto. A vida desse homem não era fácil, não. Eu te digo, não te mete com 2 mulheres que não vai dar certo. Só cabe uma na tua vida. A vida de Eucana não era fácil. Mas ele ia. Com dificuldade, mas ele ia. Ouvindo briga atrás dele, mas ele ia. E ele não só cultuava, mas como ele entregava porções aos filhos e ele forçava os filhos. Todo mundo sentava para fazer uma refeição no santuário. Porque isso é culto. Comunhão. Fala comigo, comunhão. Não tem dessa de você amar Cristo e odiar o corpo dele. Tem que ter comunhão. Por mais que nós sejamos diferentes uns dos outros, é 5 dedos numa mesma mão. Todos eles são diferentes. Tem que ter comunhão. Ambiente cheio de falhas. Mesmo assim, Eucana não só levava a sua família para o culto, como ele levava a sua família para participar de uma refeição cerimonial no tabernáculo. Mas Ana seguia triste, porque tem vazios que só Deus pode preencher. Ana seguia chorando, porque existem vazios que não tem dinheiro nesse mundo que possa preencher. Não tem a mesa nesse mundo que possa preencher. Eliana voltou agora da Inglaterra e ela disse, pastora, eu me sentei em mesas que eu nunca imaginei. Cadê ela? Está lá do outro lado? Marco, tá, não tá? Ela disse, pastora, eu sentei em mesas que eu nunca imaginei. E quando eu sentei ali, eu só dizia assim, Senhor, guarda o meu coração. Por quê? Porque nada nesse mundo vai preencher algo que só Deus pode preencher. Ela dizia, Senhor, guarda o meu coração para que nada disso roube os meus olhos. Porque ela já encontrou aquilo que de fato a preenche.
traz alegria para o coração dela. E Ana chorava por aquilo que ela ainda não tinha. E enquanto ela chorava pelo que ela ainda não tinha, o Senhor estava preparando aquilo que ela nem imaginava. Você pode dizer glória a Deus, porque eu creio que Ele está nesse exato momento preparando aquilo que eu nem imaginava. Pode ser que você entrou hoje chorando por aquilo que você ainda não tem, não conquistou, ainda não nem vê perto de se realizar. Mas o Senhor já está preparando aquilo que você nem imaginava. Porque eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, e são pensamentos de paz, para te dar o fim que você espera. O querer e o efetuar vem do Senhor. Alguns desejos no nosso coração já vieram dele. Você fica se perguntando, será que isso veio de Deus? Salmo 31, 19. Como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àquele que se refugiam em ti. Ana estava triste, angustiada, talvez um desespero no seu coração, mas ela se refugiou no lugar certo. Ela chorou, ela não comeu, dias de choro, dias de luta, dias de perseguição e de dor, porque existia um conflito dentro dela, existia um conflito dentro dessa casa, e é bem possível que os problemas dessa casa tinham sido levados junto com ela para dentro do templo. E dentro do templo, quando a Bíblia diz que Eucana deu porção dobrada para ela, era comida. Ela não comeu e ela não bebeu. Não é errado, não é difícil e você não é impedido de viver lutas, de viver angústias, desde que as tuas lutas e angústias não roubem a alegria do teu culto. Eu vou repetir. Ana tinha porção dobrada nas suas mãos, mas ela não conseguia usufruir daquilo que o seu marido, que a amava, entregou nas mãos dela. Ela já tinha uma porção dobrada em suas mãos, mas ela não conseguia comer, ela não conseguia usufruir da alegria do culto, porque o coração dela estava angustiado por uma única coisa, que, como foi dito aqui na encenação, não é que Deus tinha cerrado a sua madre para sempre, é que Deus tinha um tempo certo. Não era no tempo dela, era no Kairos de Deus. E no tempo de Deus vai se realizar na tua vida e na tua casa. Não é que Deus disse não para sempre, é que Deus disse ainda não. Estou te preparando para algo lindo, superior ao que você imaginava. E quando a sede do homem se encontra com a sede de Deus, igreja, e a minha oração é para que a nossa sede se encontre com a sede de Deus hoje. Que nós possamos dar à luz a santos propósitos. Com porção dupla, ela não conseguia se alegrar. Versículo 6. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor tinha deixado ela sem filhos. E isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia. Eu não vim falar de Penina hoje, mas eu quero abrir um parêntese sobre a vida de Penina. Penina é o ladrão de alegria. Penina é aquela que quer enterrar sonhos. Penina é aquela que quer falar para você nunca vai acontecer e ainda ri porque você está chorando. Penina é aquele espírito maligno que consegue te ver feliz e fazer qualquer coisa para roubar a tua alegria. Espírito maligno de Penina nasceu nas trevas. Eu lembro que um dia, e olha que a Bíblia vai dizer que todos os anos, quando ela ia para a casa do Senhor, Penina a irritava. Logo, o espírito maligno de Penina, não pense você que ele não entra na igreja, porque ele entra. Teve um dia que eu entrei na igreja, pastor Ricardo, e não era ninguém da equipe de recepção, porque o pessoal da equipe da recepção é sempre um sorriso gigantesco. Quem foi recebido hoje com amor e alegria lá na porta? Eu lembro que um dia eu entrei na recepção e eu sempre entro muito feliz, porque eu já começo a me preparar de casa para vir para o culto. Uma pessoa falou para mim lá na porta: epa, menos ainda vai te dar um piripaque se você continuar assim. Eu olhei e eu falei: o Senhor te repreenda. Não falei de voz alta, óbvio, mas eu repreendi em espírito. Você acha que o espírito de Penina não entra aqui? Entra, para roubar a tua alegria, para roubar a tua paz. Opa, meu Deus, uma hora dessa vai me dar um ataque de coração porque eu estou feliz. Já pensou? Penina, irmão, não vai não, sorria.
celebre, cante, adore. Querem roubar a sua alegria. O inimigo vai plantar. E pasmem, às vezes não está longe, está perto. Para roubar a tua alegria, para roubar a tua paz. Mas siga adorando, siga chorando, gemendo, como Ana foi. Porque essa dor escondida carregava um propósito de Deus. E tem dores que são o útero de santos propósitos de Deus. Tem dores que estão escondidas e é só um tempo. Quando Deus fizer, Ele vai te surpreender. Deus usou a provação de Ana, uma madre fechada, para realizar algo grandioso na vida daquela mulher. E às vezes você não está se dando conta, mas essa dor está gerando um propósito. Essa dor está te fortalecendo para coisas maiores e melhores. Esse choro está te fazendo chorar por aquilo que outras pessoas estão vivendo. Essa dor vai te fazer enxergar as pessoas com mais misericórdia. Diferente de Penina. Porque o espírito maligno de Penina nasceu no inferno. Mas aquele que carrega bálsamo, alegria, cura para quem está chorando, está carregando a presença de Deus, está levando cura àqueles que precisam ser alcançados. Não é só causa, igreja, tem alegria. E quando a alegria chega, ela é completa. Vocês não viram a alegria da Radassa aqui? Quando a alegria chega, o Hugo até mudou o visual, porque ele vai ser pai. Queria ficar com cara de mais macho, homem, pai. Quando a alegria chega, a alegria é completa. Deus estava preparando Ana para um propósito tão maior do que ela. Mal sabia essa mulher que ela estaria dando à luz a um sacerdote, a um profeta, ao último juiz. Mas um homem que voltaria a ser a voz de Deus na terra. Que você possa dar à luz a esses santos propósitos. Que na tua empresa o dia se inicie com oração. Que no shopping seja hino sendo o dia inteiro tocado. Que na tua empresa exista um ar diferente. Dê à luz a santos propósitos. Faça projetos no seu coração. Alguma coisa tem que te diferenciar do mundo. Alguma coisa precisa nos diferenciar, nos separar do mundo. Peça a Deus para te mostrar, te dar em sonho, te dar em visão, te dar através da palavra, aquilo que você vai fazer, que vai te diferenciar do mundo, do secular. Nada, essa mulher disse a Eucana, quando ele perguntou por que você está triste. Ela podia ter iniciado uma briga ali, uma confusão ali, mas a palavra branda desvia o furor. Nenhuma resposta ela deu a Eucana. Nenhuma resposta ela deu a Penina. Existe uma frase, eu não sei de quem, mas eu ouvi uma vez e aquilo me marcou. O tolo fala besteira, o inteligente se ofende, mas não responde. O sábio nem se ofende. Eu vou repetir. O tolo fala besteira, o inteligente se ofende, mas não responde. O sábio nem se ofende. Ana não respondeu a Penina, Ana não respondeu a Eucana, mas quando o sacerdote falou com ela, muito cuidado nessa hora, ela respondeu, mas com temor a Deus. Ela só conseguiu seguir porque ela não deu resposta nem a Eucana e nem a Penina. Ana transformou a sua dor em oração. Ela foi para o templo, ela orou, ela chorou, e a Bíblia diz que ela entrou no templo com amargura de alma e orou ao Senhor. Ela não fingiu estar bem, ela não derramou o seu coração na presença de ninguém que não pudesse trazer uma resposta para a dor dela. Ela derramou o seu coração na presença de Deus, e aquilo que não pode ser resolvido na terra pode ser entregue de joelhos no céu. Aquilo que você não pode resolver na terra. E eu fico assustada com a frequência e a facilidade que as pessoas conseguem abrir o coração para qualquer pessoa, mas não abre o coração para Deus, pastor. Abre um coração para quem não deveriam, mas não consegue. Passa uma hora falando do marido, falando da esposa, falando da mãe, falando do pai, mas nunca se ajoelhou para contar para Deus os problemas, as lutas, as angústias. Ana derramou seu coração no lugar certo. Ela foi para o templo. E eu preciso te falar nessa manhã, você
Se apaixonar pela tua dor é a pior coisa que você pode fazer. Você se apegar a essa dor e não soltar ela por nada e viver uma vida eterna de vitimismo é a pior coisa que você pode fazer. Ana foi sangrando, chorando, gemendo, mas ela foi para o templo. E lá ela se derramou na presença do Senhor. Autor desconhecido diz que se não podemos mover a terra com as nossas palavras, podemos mover o céu com a nossa oração. John Bunyan vai dizer que eu posso fazer mais do que orar depois de ter orado. Mas se eu não orar, eu nada terei feito. Agostinho vai falar: a oração é o encontro da sede de Deus e a sede do homem. A grande virada da vida de Ana foi quando ela decidiu se prostrar diante de Deus. E às vezes algumas coisas não vão acontecer até que você entenda. Não é 5 minutos de joelho, não é 15 minutos, é uma vida de oração diante de Deus. Quando a palavra vai dizer orai sem cessar, o Senhor está falando viva conectado com o céu. Taylor, estou no trabalho, aquele ambiente mais difícil, gente gritando, gente xingando, ambiente pesado. Mas se você estiver conectado com o céu, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Se você estiver conectado com o céu, você vai começar a pedir misericórdia por quem está xingando. Você vai ter misericórdia. Você vai pedir: Senhor, lava a boca desse sujeito em nome de Jesus. Tem misericórdia da vida dele, porque eles amargam o ambiente. Esteja conectado com o céu. Versículo 10, a grande virada. A Ana com amargura de alma, porque você não precisa vir, por mais que a gente faça isso. Às vezes está chorando, e como mãe faz isso? Está chorando, está gemendo. Mas quando o filho entra, né, pastora Débora, a gente dá um suspiro e começa a sorrir, porque a gente não quer que eles vejam o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa angústia. E quantas pessoas entraram hoje na igreja sorrindo, mas por dentro estão quebradas, estão chorando, talvez como Ana, angustiadas. Ana faz uma oração que vai mudar a vida dela para sempre. Ela faz um voto ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos. Olha o que essa mulher estava falando. Eu estou em uma guerra. Senhor, eu estou em um conflito externo e interno. Senhor dos exércitos, se o Senhor olhar para mim e se lembrar da tua serva e me der um filho, eu vou consagrar esse menino ao Senhor. E não vai ser só uma consagração de ir ao templo e apresentá-lo. Porque todo judeu geralmente já era consagrado a Deus. Eles eram apresentados ao Senhor. Mas Ana estava falando: eu não vou nem para o segundo nível de consagração, que era o levita, que já era um pouco a mais consagrado a Deus. Eu vou para um nível máximo de consagração. Ele será um nazireu. Navalha não vai passar na cabeça dele. Esse menino vai viver todos os dias para o Senhor. Se o Senhor me conceder essa alegria, eu devolverei a minha maior alegria ao Senhor. Você teria coragem de fazer isso? Nós queremos muito de Deus, mas nós não temos coragem de entregar nada para o Senhor. O mínimo do mínimo, as pessoas não conseguem entregar para Deus. Ambiente de igreja, tanto faz, tanto fez. As pessoas não respeitam. Esses dias uma irmã estava jogando, pasmem, baralho dentro da igreja no telefone. Não dá para entregar 2 horas de culto para o Senhor, Jamie. Nós queremos tudo de Deus, mas nós não conseguimos entregar nada para Deus. Aí a gente não sabe por que a casa tem de mal a pior. Por que Deus não está ouvindo as nossas orações? Experimente entregar algo que vai além para Deus. Ana disse: se o Senhor me conceder essa criança, eu vou devolver ele. O que é que Israel precisava, igreja? Me digam. De um sacerdote. Eli já não ouvia a voz do Senhor. Eli tinha colocado os seus filhos acima do seu trabalho de sacerdote. Não soube corrigir os seus filhos e logo na frente, triste vai ser a correção de Deus na vida de Eli e dos filhos promíscuos, que não temiam mais a Deus. Mas Ana seguiu chorando, Eucana seguiu cultuando, a família seguiu adorando. O que você está falando com isso, pastor? Apesar dos problemas. É todo domingo, pastor? É todo domingo. É toda segunda, é de segunda a segunda, vida de devoção a Deus. Siga fazendo a mesma coisa. Pastor, estou cansada de vida de devoção. Estou cansada, Deus não me ouve. Siga fazendo a mesma coisa.
Porque teve um dia que Ana começou a sentir enjoo, pastor Hudson. E nem ela sabia o que estava acontecendo, Giovana. Nem ela sabia. Ana começou a sentir enjoo. O que está acontecendo? Eu não estou normal. E eu tenho para mim que aquele coração já começou a pular. Aquele coração já começou a acelerar. Será que é isso mesmo, Senhor? É quando você menos espera, mas siga fazendo a mesma coisa, querendo ou não. Você acha que eu quero vir todo culto? Tem dia que eu não quero vir, não, gente. Eu estaria sendo hipócrita se eu falasse não. Tem dia que você não está bem nem contigo mesma. Mas siga fazendo a mesma coisa todo dia, porque no dia que você menos esperar, o céu vira uma chave na tua vida, o céu vira uma chave na tua casa. Ó Senhor dos Exércitos, olha a oração dessa mulher. Ana começou invocando o Senhor dos Exércitos. Estou em guerra, estou em conflito externo e interno. Se me deres um filho, eu vou devolver esse menino para o Senhor, o mais alto nível de dedicação. Ana continuava a sua oração, versículo 12. Diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos seus lábios. Porque Ana só falava em seu coração, e seus lábios só se moviam. Porém, não se ouvia voz alguma. Por isso, ele pensou que ela estava embriagada, porque quem não faz julga quem faz. Ele pensou que ela estava embriagada. Talvez se ele tivesse de joelhos, orando, adorando, não teria julgado errado as atitudes de Ana. E Deus escutou cada lágrima de Ana. Enquanto ele estava julgando as lágrimas de Ana, o céu estava recebendo as lágrimas de Ana. As pessoas podem estar te julgando. As pessoas podem estar falando 1001 coisas. Siga adorando ao Senhor. As pessoas podem criticar o teu nível de entrega. Para que isso tudo? Para que esses gritos? Para que esse pulo? Só nós sabemos o que nós estamos carregando. Só a gente conhece o nível de dor para estar gemendo, para estar chorando. Enquanto existia um criticando, existia um céu aberto, recebendo as lágrimas dela como orações. Versículo 14. Até quando você vai ficar aí embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu, porque a palavra branda desvia o furor. Essa mulher era sensata. Até quando você vai ficar aí embriagada? E se o pastor da igreja falasse isso contigo? E se você estivesse se derramando na presença do Senhor e um dos líderes aqui, ou eu chegasse e falasse assim, você está porre? Você está bêbada? Você está bem? Provavelmente você pegaria a tua bolsa, pegaria as tuas coisinhas e sairia e nunca mais voltaria nessa casa. Foi a atitude de Eli. Trate de ficar longe desse vinho. Mas ela respondeu, não pense que a sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade, a minha aflição. Ele respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Porque estava todo errado, mas ainda era sacerdote. E quem se submete, recebe honra de Deus. E por causa daquela palavra, Ana saiu dali, sabendo que Deus havia ouvido a sua oração. Quando o salmista no Salmo 6 vai fazer uma das suas orações, ao meu ver, mais desesperadoras, Davi estava desesperado. Ele iniciou reconhecendo a sua fragilidade. Senhor, não me repreendas na tua ira e nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Eu não sei se você já sentiu esse nível de abalo, de sentir os seus ossos tremer, mas Davi estava sentindo os seus ossos tremer. Mas ele iniciou reconhecendo a sua própria fraqueza. E esse é o início da restauração. É reconhecer a nossa fraqueza. É não chegar diante de Deus fingindo que está tudo bem. Irmãos, Deus te sonda, Deus te conhece. Chega falando do jeito que está. Senhor, eu estou destruído, eu estou quebrado. Eu estou sentindo os meus ossos trêmulos dentro de mim. Tem misericórdia de mim. Foi a oração que Davi fez. Ele iniciou reconhecendo a sua fragilidade. Mas a partir do versículo 4 e 7, ele entra
Ele entra na maior angústia do seu ser, ele diz: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites eu me faço nadar no meu leito de tantas lágrimas. De tristeza os meus olhos me consomem e envelhecem por causa de todos os meus adversários. Pensa no homem que sofreu perseguição. Davi está expressando a sua intensa dor emocional e espiritual. Mas aí vai ter uma virada, porque a partir do versículo 8, e a ciência vai explicar, a neurociência vai explicar, que quando você se ajoelha, 7 ml de sangue a mais vão para o teu cérebro, para o lobo pré-frontal, que é responsável por tuas decisões. E quando você ora, acontece algo extraordinário, Fran. Você se torna uma pessoa forte, decidida. O seu lobo pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisões, ele é ativado. 7 ml a mais de sangue é enviado para o teu lobo pré-frontal. E você é fortalecido no Senhor. Davi se ajoelha para orar desesperado, quebrado. Mas a partir do versículo 8 em diante, esse homem é fortalecido no Senhor. E ele diz: mas o Senhor me ouviu. E aí o tom muda totalmente. Quem sabe se o que está faltando não é mais oração na tua vida? Quem sabe se você não está conseguindo tomar decisões porque tem faltado vida de oração? Você sabe? Coloca para mim os benefícios da oração aqui, por favor. Mandei hoje cedo para a mídia. Você sabia que a oração aumenta a tua resistência à dor e aos ambientes? Sabe esse ambiente hostil? A oração vai aumentar a tua resistência à dor e ao ambiente. Ela aumenta a construção, a reconstrução cerebral daquilo que foi quebrado por palavras, por ações, por ambientes doentios, tóxicos. Ela melhora a tua concentração e a tua atenção. Ela aumenta a tua felicidade. Quem quer ser feliz? Vida de oração. Ana encontrou o caminho, Davi encontrou o caminho, vida de oração. Aumenta a tua felicidade. A oração te faz descansar mais que o sono. 8 horas de sono não foi o suficiente? Dobra o joelho e vai orar. Continua cansado? Dobra o joelho e vai orar. Descansa mais que o sono, ela melhora a tua autoestima. A oração vai fazer com que você pare de depender de pessoas te falarem que você está bem, que você está bonita, que você está avançando, te parabenizar pelas tuas conquistas. Ela melhora a tua autoestima e ela melhora a capacidade de tomar decisões. Todos os benefícios da oração foram ensinados a nós por meio da palavra. Ana reconheceu a sua insuficiência e ela orou. Davi reconheceu a sua insuficiência e ele orou. Ana reconheceu que só Deus podia aliviar aquela dor que ela estava sentindo. Tem coisas que mais ninguém na terra vai poder fazer por você. Mas uma vida de oração vai abrir portas que nenhum homem nessa terra, não tem presidente dos Estados Unidos que possa abrir uma porta que Deus fechou. A madre de Ana tinha sido fechada por Deus. E quem abre essa madre que Deus fechou? Só o próprio Deus. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. O silêncio de Deus muitas vezes significa: estou te preparando para estar preparado para viver essa bênção. Estou te preparando para esse próximo nível. O ainda não significa nunca. A madre de Ana não estava fechada para sempre. Tem coisas que nós esperamos e a gente por vezes fala: não vai mais acontecer. Vai acontecer. Eu ainda sonho com a tua academia cristã, Bia, no Canadá. Só hino. Quem entrar vai ouvir palavra. Gere santos projetos de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Lugares que vão manifestar a glória de Deus nessa terra. Eu ainda creio que nós teremos músicos aqui nessa casa como um trabalho fixo, 8, 10 horas por dia. Fazendo o quê, pastora? Que esses meninos vão fazer na igreja 8, 10 horas por dia? Produzir música que vai mudar a história do Canadá. Eu creio numa igreja que não vai fechar as portas. Como nós vamos fazer isso? Deus proverá. Estou eu grávida, já tem tempo de santos projetos de Deus. Você está carregando alguma coisa aí? Porque eu estou.
Tem alguém aqui carregando alguma coisa que parece ser impossível? Porque eu estou. E nós estamos em um ambiente sagrado. O que é dito do altar é palavra de Deus, vira decreto quando nós cremos. Quando nós entendemos que se nós estivermos dispostos a entregar, Deus vai fazer. Eu lembro quando essa sala começou a ser construída. Eu vou contar o testemunho do Tiago mais uma vez, porque eu vivo contando, porque isso me alegra demais. Nós esperamos tanto tempo por essa sala e a gente simplesmente, todo mundo trabalhando muito, não conseguia fazer a sala acontecer. Até o dia que eu não sei nem quem foi que contou para ele que nós precisávamos daquele espaço, mas alguém contou para ele. E ele naquele tempo, parece que ele estava algumas semanas parado em casa. E aí ele chegou: pastora, eu posso fazer a sala lá? A gente faz assim. Chamou mais alguns homens da igreja. E ele disse assim para o Senhor: pai, eu não vou pedir nada da igreja, de tudo que eu usar de material de construção para construir a sala de recepção. Eu quero que o Senhor me dê graça, força, saúde para eu trabalhar, porque eu quero construir aquela sala. Chamou alguns homens, eles ajudaram com o trabalho. Ele pagou tudo, fez esse compromisso com Deus. Nem eu sabia. Ao meu ver, depois de tudo pronto, ele ia chegar: pastora, custou tanto. Eu, ok, vai lá na tesouraria, que eles vão te reembolsar. Eu não sabia. Foi um projeto, um propósito que ele fez com Deus. Eu estou falando isso por quê? Porque Ana estava disposta a entregar tudo que ela mais esperava. E nós, por vezes, não estamos dispostos a entregar absolutamente ou o mínimo do mínimo do mínimo. Foi só ele terminar a construção da sala. O patrão dele ligou com uma mansão para ele fazer. Acho que o maior trabalho que ele já tinha feito até então. Foi o maior, Tiago? Foi o maior, Natasha? O maior trabalho que ele já tinha feito até então. Mas ele entregou primeiro. Ele não ficou em casa parado, dizendo: eu não tenho mesmo o que fazer, eu vou passear, Ele entregou primeiro. Ele buscou a necessidade do reino primeiro. E quando você leva a palavra de Deus a sério, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as demais coisas te serão. Algumas coisas? Todas as demais coisas te serão acrescentadas. E hoje está pronta a nossa sala. Já estou recebendo mais visita. Dia 15 de maio. E hoje nós temos sala de recepção na igreja. Não é preciso sair da igreja 11 horas da noite e procurar restaurante que nunca tem aberto. Vocês sabiam disso? Que nunca... Se alguém conhece um restaurante que fica aberto depois das 11, não me fale, porque não tem. Não tem. E nós já passamos vergonha com pastores aqui, porque o pastor acaba o culto, irmão, o pastor está com fome. Uma pregação equivalente a 8 a 10 horas de trabalho braçal. Então, eles estão com fome. E a gente não tinha para onde levar esse povo. Hoje nós temos sala de recepção, porque alguém decidiu entregar. Samuel nasceu em uma atmosfera de adoração e oração, de entrega, de gemido. Samuel não nasceu em qualquer atmosfera. Tem coisas que só vão nascer na tua vida e na tua casa quando você disser: Senhor, eis-me aqui por completo. Não é a metade do Taylor, é o Taylor por completo. Pai, eis-me aqui. Onde eu posso ser útil para o teu reino hoje? Para quem o Senhor vai usar a minha boca hoje no trabalho? Eu vou sair da minha zona de conforto hoje, Senhor. Eu vou falar de Ti no meu ambiente de trabalho. De alguma forma, eu vou pregar para todas as pessoas que entrarem na minha vida e na minha rede social. Armando não tem um dia que ele não posta 10 coisas da rede social dele. Irmão, todos que trabalham com ele já sabem nessa altura que ele é um homem de Deus. Faz assim, irmão, de glória a Deus pela tua vida. Que está da maneira que ele pode nesse momento, pregando o evangelho. Você precisa dar à luz aquilo que o céu deseja. Não é só sobre os nossos sonhos, povo de Deus. Não é só sobre o que eu quero conquistar. É sobre o que Deus quer fazer através da tua vida. E quando Deus é colocado em primeiro lugar, caminhando para a conclusão, a palavra nos ensina nesse texto verdades poderosas. Nós podemos ser sinceros com Deus em nossa dor.
Deus não está querendo que você chegue com uma máscara diante dele. Seja sincero com o Senhor, com a tua dor. Não tem problema. E você vai notar que a tua oração, no dia que você está abatido, angustiado, é uma oração mais melancólica. É aquele choro de alma mesmo e está tudo bem. Contanto que essa angústia não roube a sua alegria da certeza de que Deus vai fazer. Que a tua vida está nas mãos do Senhor e que no kairós de Deus, no tempo dele, as coisas vão acontecer. Ana perdeu a oportunidade de se alegrar no culto. Ela perdeu a oportunidade de celebrar com a sua família, de ter comunhão, de ter alegria naquele momento, porque o desespero era tão grande que ela já não sabia mais se Deus ia fazer. Existia um temor dentro dela. Que você saia daqui com essa certeza. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Tem pessoas que até lembram de Deus na sua crise, mas depois que a crise passa, elas se esquecem do Senhor. Ana deu à luz a Samuel, entregou Samuel no templo e Deus lhe deu mais uma casa cheia de filhos. Porque Deus faz por completo. Deus responde ao clamor de um coração quebrantado. E a oração pode transformar desespero em confiança. Davi se ajoelhou desesperado, se levantou dizendo: o meu Deus... O meu Deus vencerá todos os meus... Não sou eu, o meu Deus vencerá todos os meus inimigos. Com o meu Deus eu salto muralhas. Com o meu Deus eu venço os exércitos mais poderosos da terra. Se ajoelhou todo quebrado, angustiado, se sentindo só, perseguido, mas se levantou. Enquanto ele orava, ele se levantou dizendo: meu Deus me ouviu. Esse é o poder da oração. Você se ajoelha se sentindo nada, mas no meio da oração, alguma coisa vai acontecendo. É o teu lobo pré-frontal sendo ativado. Ó o sangue chegando lá. Ó o Espírito Santo já dizendo: Deus está te ouvindo. O Senhor vai responder. O céu vai enviar alívio. O céu vai enviar resposta. O céu vai abrir a porta. A madre não vai ficar fechada para sempre. Se coloque de pé. Quando o tempo de Deus chega, Ele faz por completo. E a oração que nasceu da tristeza de Ana produziu vida para uma nação. E a dor pode até te levar para o chão, mas a oração é o que vai te colocar de pé, igreja. E a dor nos leva para o chão. E às vezes é necessário ela nos levar para o chão. Mas em meio à oração, você se levanta novamente. E você se levanta como uma pessoa diferente. Deus está hoje procurando pessoas como Davi e como Ana, que decidem entregar o seu desespero, a sua angústia, os seus temores nas mãos do Senhor, confiando de que Deus vai fazer. Eu quero orar por pessoas. Se você precisa receber uma oração nessa manhã, sai do teu lugar e venha. Se você deseja receber uma oração nessa manhã, saia do teu lugar e venha. Se tem alguém nessa casa que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador, saia do teu lugar e venha. Por mais de Deus não que é para sempre. Ele diz: eu tenho um tempo certo para realizar aquilo que parece ainda ser impossível. Palma de tuas mãos. Tem pessoas que vão ter que sair do seu lugar hoje para vir aqui te entregar. Fala assim: Senhor, eu quero te entregar pela manhã. O que eu tenho roubado de ti. Eu creio. Igreja de olhos fechados, comece a interceder. O choro dura uma noite, mas eu a creio que o céu está se abrindo na vida de pessoas que estão reconhecendo, Pai. Eu nada sou sem o Senhor, mas com o Senhor eu posso todas as coisas. O Senhor me fortalece. O Senhor é o meu alívio, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a plenitude da minha alma. O Senhor é a verdadeira satisfação. E o produto da oliveira vinda, todavia me alegra. Pai, nós queremos orar, reconhecendo que sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nada podemos fazer, mas com o Senhor nós nos levantaremos com plena convicção de que todas as coisas já foram escritas, planejadas, santos decretos já foram liberados ao nosso respeito. Nós guardaremos aquilo que o céu plantou dentro de nós com temor. Com temor, com temor. Pastores, estejam aqui orando por eles. Com temor. Nós cremos, Senhor, naquilo que só o Senhor pode fazer. Como
ajoelhamos. Como Ana, nós nos ajoelhamos. Todavia me alegrarei. Deus, que almas angustiadas saiam daqui hoje repletas de alegria, de força, de ideias. Que esses homens e essas mulheres saiam daqui convictos de que aquele que começou a boa obra vai completar. O choro pode até durar uma noite, mas que eles saiam daqui cheios de alegria, cheios de esperança, para celebrar, Senhor, o teu projeto, que é lindo, que é santo. Eu creio. A tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Deus, vê se em nós algum caminho mau e nos guia por caminhos de vida. Vê se em nós algum caminho mau, meu Deus. Por essas causas nós nos colocamos de joelhos. Pelo teu povo nessa manhã, nós nos colocamos de joelhos. Abre a madre, Pai. 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 Que haja um romper do céu. Que haja um romper do céu. Que o teu povo seja colocado em lugares e esferas onde nós vamos mudar essa sociedade. Porque Samuel mudou a sociedade. Samuel mudou Israel. Ana deu à luz a resposta do céu para a terra. Que nós possamos dar à luz a resposta do céu para a terra hoje. 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 É agora, Pai. É agora. É nesse tempo onde tantos estão andando desesperançosos, onde todos estão andando em caminhos largos para o inferno, que nós sejamos a resposta de sabedoria, de graça, longe de nós ser Penina na vida de alguém. Nós queremos ser Samuel, nós queremos ser a resposta do céu, nós queremos ser Ana, aquela que vai se ajoelhar, vai orar e vai pedir aquilo que parece ser impossível, mas estará disposta a te devolver. Nós queremos ser como Davi, Senhor, que não tinha sua vida por preciosa, mas na alegria e na dor te adorava, no pasto e no trono te adorava. Pai, vê se em nós algum caminho mau e nos guia por caminhos que colocarão o teu reino em primeiro lugar. Por estas causas nós nos colocamos de joelhos, Senhor, e nós oramos por teu povo, todos esses que vieram à frente. Tem alguém aqui que está recebendo Jesus como Senhor e Salvador pela primeira vez? Faz assim com a tua mão. Faz assim com a tua mão. Igreja, tem salvação na casa. Tem salvação na casa. Tem salvação na casa. Estejam aqui orando por ele. Estejam aqui orando por ele. Tem mudança de vida acontecendo hoje. Mais alguém recebendo Jesus pela primeira vez? A Bíblia diz que é necessário você recebê-lo como o Senhor. Que isso, pastor? Explica. A Bíblia diz que para que Jesus te declare diante dos anjos, você precisa dizer: eu recebo ele como Senhor e Salvador da minha vida. Você quer fazer isso hoje? Só levanta a tua mão. Só levanta a tua mão para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Só levanta a tua mão. Tem uma criança entregando a vida a Jesus hoje, levantando a mão, dizendo que ele quer que o nome dele seja escrito no livro da vida. Comece a adorar a igreja. Tem a terceira alma entregando a sua vida para o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A terceira alma, a terceira alma, a terceira alma. Dá para celebrar a igreja. Dá para celebrar a igreja. Celebra, Dri. Celebra, Dri. Me dá um abraço. Oh, meu Deus, ela não está nem conseguindo. Tem mais alguém disposto a entregar a sua vida para o Senhor e sair daqui não mais como uma criatura, mas como um filho de Deus, que vai orar e terá as suas orações respondidas do céu? Tem mais alguém? Sai do teu lugar e venha. Mais alguém? Mais alguém? Prepara a celebração aí, Daniel. Eita, ele, ai Jesus, prepara a celebração, Daniel, que eu vou orar. E quando eu terminar, nós vamos celebrar
Começa a orar e celebrar a igreja. Pai, nós queremos te dar graças, porque salvação hoje chegou a esta casa. Nós queremos te dar graças, porque nomes foram escritos no livro da vida. E haverá uma mudança de história a partir de hoje, porque assim diz a tua palavra, Senhor. Assim diz a tua palavra. E nós declaramos que ela é a única bússola da nossa vida. Ela é a única luz do nosso caminho. Até poderíamos escolher entre outros caminhos, mas nós escolhemos o Senhor. Nós escolhemos viver para ti todos os dias da nossa vida. Nós escolhemos obedecer, nós escolhemos temer, nós escolhemos o caminho da graça. Não da graça barata que não está disposta a entregar nada, mas da graça que está disposta a entregar tudo. Obrigado, Pai. Obrigado porque pessoas hoje estão tendo os seus nomes escritos no livro da vida. Você que levantou a sua mão vai fazer essa oração comigo. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, para viver segundo a sua palavra e sua entrega todos os dias da minha vida. A partir de hoje, o meu nome foi escrito no livro da vida, e quando a trombeta soar, eu ouvirei ele me chamar, e com os santos entrarei para a eternidade com o meu mestre. Assim nós oramos e declaramos a vitória da cruz sobre a vida do teu povo. Tudo aquilo que eles entregaram, Senhor, tudo aquilo que eles entregaram hoje nesse altar, faz segundo as tuas riquezas em glória, para a glória do teu nome. O povo de Deus diz: